noite a todos, bem-vindos a mais uma espiritualidade. Hoje vou colocar aqui uma música sobre o tema que chama Paciência, uma música que foi também interpretada pelo padre Fábio de Mello. Começa participando comigo dessa espiritualidade. Se coloque na frente do nosso Deus, Deus que é amor, que é paz. Se coloque na sua presença, nos colocamos na presença de Deus que nos conduz. Não tem espiritualidade sem Espírito Santo, não tem vida sem Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo de Deus. Permanece conosco nesse momento de reflexão, de oração. Ilumina nossa mente, ilumina nosso coração, ilumina nossas palavras. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a presença de cada um que está te oferecendo esta hora, esse momento de reflexão. Vinde, Espírito Santo, renova, muda, transforma-nos. Vinde, Espírito Santo de Deus, dobra as nossas resistências a tudo que pode nos melhorar. Vinde, Espírito Santo de Deus, e quebra no nosso coração tudo aquilo que se tornou rígido, tudo aquilo que se tornou parado, tudo aquilo em nós, na nossa mente, nas nossas atitudes, que tem medo de caminhar, de crescer. Que a Tua presença, Senhor, em nossa vida se manifeste na nossa transformação. Que a Tua presença, Senhor, em nossa vida se manifeste com nossas palavras, com nossas atitudes. Obrigado, Senhor, por nos conduzir também nesta noite. Recebendo a todos que me estão mandando uma boa noite. Desejo, então, que esse momento seja de fruto, né? Fruto espiritual, fruto de paz para todos nós. Adiantei o tema, né? Dizendo que hoje falaríamos de paciência. O tema é muito mais amplo daquilo que a gente pode imaginar. Acho que uma das frases que mais a gente escuta em confissão, que escuta também fora da confissão, padre, perdi a paciência, não estou aguentando mais, estou nervoso, estou estressado, estou sem paciência, né? Então, num tempo que vivemos, que aumentou o nosso estresse, aumentou o nosso medo, aumentou a nossa preocupação, esse tempo, então, muito diferente, que ninguém esperava de viver, claro que fica ainda mais difícil, temos muita ansiedade, e como diz cantou o padre Fábio de Mello, a vida não para, e nós queremos tudo para ontem, e nós não somos mais muito capazes de esperar o final, né, de esperar o tempo de Deus chegar, de esperar que, né, as coisas possam se colocar no lugar certo. Apavoramos na primeira dificuldade, estouramos, né, com as primeiras contrariedades. Enfim, a paciência acabou. Essa é a pergunta. Será que acabou? Será que é coisa de fracos? Será que é coisa de outros tempos? Né? Então a gente quer falar sobre isso. E a primeira coisa que quero dizer é que, né, antes de entrar em detalhe, porque se ficamos aqui só falando, perdi a paciência, estourei, gritei, fui mal educado, fui agressivo, a gente não sai desse buraco. Então nós temos que, a qualquer tema, qualquer assunto que queremos conhecer um pouco melhor, nós precisamos sempre colocar uma base de reflexão, uma base sólida, para que a gente saiba do que está se falando.
que uma grande maneira de descobrir a verdade é sempre sair da confusão, né? Sair da confusão, confundir as coisas, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a questão da paciência lida com o nosso limite e lida com o fato que não somos seres acabados, definidos. Somos seres que lidam com a nossa incompletude. Não somos completos, não somos terminados. Deus não terminou a minha obra no dia 24 de maio de 1957, quando eu nasci. E não terminou a obra hoje, 26 de outubro de 2020. 63 anos depois, eu ainda sou um ser que estou me construindo. Você está se construindo, né? Não somos seres, então, pacotes, ou obras, ou produtos, ou objetos, ou personalidades definitivamente acabadas, né? O ser humano é um ser em construção. A vida é dinamismo, né? E a vida não para, dizia a música Paciência, que Padre Fábio, que coloquei, que você pode achar no YouTube, em qualquer plataforma musical, você acha essa música, você pode ouvir, mas realmente a vida não para, o ser humano também não para. Então, essa, esse lidar com a nossa incompletude, esse lidar com aquilo que vem acontecendo, lidar com situações difíceis que colocam nossa vida em estresse, isto é, em situação de crise, de dificuldade, em situações que não nos agradam, né? E só dando uma introdução geral, então, também a questão que a gente não é uma ilha, não somos solitários, né? Não vivemos sozinhos, vivemos com seres humanos que têm a mesma dignidade, a mesma liberdade do que a gente. Então, se eu tenho o direito de ser do jeito que eu sou, o outro também tem. Então, tem todo um trabalho, né, de paciência ligado a essa necessidade, a essa capacidade de acolher o outro. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? Inclusive, na própria nossa teologia, para quem participou de curso de teologia de leigos deve ter ouvido, né, nós falamos que a obra de Deus, a redenção, a salvação, o plano de Deus já aconteceu, mas ainda não. Então, por exemplo, o que precisa para Jesus realizar plenamente os atos da nossa salvação? Nada. Jesus realizou tudo que era necessário para nos salvar, para nos libertar, para nos iluminar, para nos transformar. Mas essa ação de Cristo, esse ato salvador de Deus, a salvação vem acontecendo nas pessoas e no mundo aos poucos. Então a gente não conhece o mundo redimido. Nós conhecemos o mundo que está se tornando, né, que está realizando o plano de Deus, onde muitas pessoas participam da realização do plano de Deus e muitas atrapalham esse plano de Deus. Mas ele vem acontecendo. Então, vocês lembram quando Jesus nos fala que o trigo bom também está misturado com as ervas e tudo aquilo que não é bom, com espinhos, com outro tipo de plantas e de frutos que não são bons. Nós temos que ter a paciência, então, de viver a nossa vida, a nossa salvação, a nossa redenção, dentro de uma situação onde nós temos que aprender a lidar com o nosso limite, com o limite dos outros, com limites do plano de Deus que vem se realizando aos poucos, né? E com limites, então, do nosso mundo. Né? Então, não é tudo perfeito, não é tudo do jeito que gostaríamos que fosse, e a paciência entra exatamente nessa capacidade
de viver dentro dessa situação que vai se construindo, que vai se realizando, né? Então, a primeira coisa seria colocar bem dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, da nossa maneira de ser, essa certeza do limite, né? De lidar com o nosso limite. A paciência tem uma etimologia da palavra, vendo tanto do hebraico como do grego, que significa levar para cima, significa carregar nos ombros, né? Então, a paciência em si já é uma forma de amar. É uma forma de amar, não é uma forma de perder, não é uma forma de ser derrotados, mas é uma forma de vencer. Eu carrego nos ombros aquilo, a minha dificuldade, o meu sofrimento, os meus desafios. Eu não jogo isso para os outros, eu não jogo para o chão, eu não jogo a toalha, eu não desisto da vida. A paciência lida muito com isso, é a origem dessa palavra, né? Ele lida exatamente com isso, mesmo que no latim, né? A palavra paciência vem da palavra da origem de patir, né? Então de saber sofrer, saber sofrer. Paciência, portanto, é essa nossa capacidade de saber lidar com os limites que a vida nos impõe. Então, quando a gente fala de paciência em geral, agora vamos detalhar alguma coisa, nós estamos falando nisso, tá bom? E nós vivemos uma situação, vivemos um momento cultural, já falei disso outras vezes, não sei se vocês se lembram, mas nós vivemos um momento cultural, histórico, né? Onde cada vez mais se afirma a ausência de uma cultura do esforço, da conquista. Cada vez mais queremos conquistar, queremos as coisas com facilidade, queremos que tudo venha rápido, que tudo chega para ontem. Então nós estamos perdendo a cultura, a postura, a filosofia de vida, vamos chamá-la como quiserem, que é a cultura do esforço. Isso é trocado por quê? Pela cultura do consumo, né? Que nesse caso não se refere simplesmente a consumo de objetos, de coisas, mas eu me refiro mesmo ao consumo de coisas importantes na vida, como, por exemplo, a família, como, por exemplo, a amizade, como, por exemplo, a fé. Em lugar de me esforçar para manter uma amizade, às vezes eu desisto muito fácil de amizades. Desisto muito fácil de uma relação, eu prefiro trocar, porque a relação, no seu início, na novidade, eu me apresento como uma pessoa nova para alguém, eu consigo apresentar os meus pontos mais simpáticos. O outro também. Então, o início de uma relação é sempre simpática. É sempre agradável, sempre atraente, ou pelo menos tem um bom grau, né, que pode ser atraente. Enquanto a amizade no tempo, a relação no tempo, né, o casamento no tempo, a família no tempo, ela também me revela todas as suas dificuldades. Eu preciso me empenhar para manter aquilo, eu preciso trabalhar, me esforçar, né, para manter aquilo. Não adianta que fique trocando em tempo inteiro o amigo, a comunidade, né, a referência de um trabalho, porque as coisas não são do meu agrado. Eu preciso me esforçar. Eu preciso. Então a gente troca. E nas nossas relações, da mesma maneira
que trocamos celular, que trocamos carro, que trocamos de roupa, nós trocamos coisas muito mais importantes. Repito, como relações, como família, como comunidade, como fé. Será que uma pessoa que cada 2 meses, 3 meses, ou até cada ano muda de comunidade, muda o seu conjunto de fé, de profissão religiosa, daquilo que acredita, daquilo que vive, será que essa pessoa está certa? Será que é no troca-troca, então no consumo, inclusive de valores, que a gente se reconhece? Então, falta essa cultura do esforço. Às vezes preferimos trocar algo que era muito sólido, que era muito forte, em troca do gostinho, né? De algo que é novo, de algo que é novo, de algo que nos dá a impressão que é mais atraente, né? Desse jeito a pessoa não se constrói. Então hoje é sim difícil viver, é difícil também falar de paciência, porque exatamente vivemos uma cultura que não favorece isso, que não nos ajuda nisso. E como eu costumo fazer, vamos dar um ponto de partida, assim, só para entender que de onde vem a realidade, de onde vem a paciência, né? De onde vem a paciência. Então, o ponto de partida é a paciência de Deus, né? Então, eu quero só ver alguns versículos que são muito interessantes, porque a gente descobre qual que é a raiz da paciência. Então, nos comentários que saem agora nos textos, né, onde vocês me cumprimentam, aqui do lado, com a participação, do lado da imagem, na participação das pessoas, então eu vou escrever o texto que vou ler para vocês. O primeiro que vamos ler é a segunda carta de Pedro, vou escrever maiúsculo, que fica melhor para todos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está aí. Coloquei lá para vocês, né? No comentário da Paróquia Sagrada. E esse versículo, ele, da carta de São Pedro, diz assim: há, porém, uma coisa, esse é o versículo 8, né? Que antecede o 9 que eu coloquei. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora para cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que é demora. É que Deus tem paciência com vocês. É que Deus tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter, a mudar. Olha, esse versículo de São Pedro faz uma ligação fundamental quando a gente fala de paciência, que é a questão do tempo, precisa tempo. E Deus, né, diz que Deus não demora, mas é que Ele tem paciência com vocês e não quer que ninguém se perca. Então, essa é uma característica da paciência que a gente precisa resgatar. Dar a todos o tempo necessário. Não adianta querer adiantar as coisas, né? Então, olha uma das raízes que a paciência de Deus nos mostra. Respeitar realmente cada um, o tempo de cada um, a caminhada de cada um. Por isso que Deus é paciente conosco, porque não quer que a gente se perca. Se Ele ficasse com pressa, com rapidez, muito de nós ficariam para trás. Certo? Depois queria ler com vocês mais um trecho bem interessante, que está no Salmo 103,
escrever aqui. Salmo 103. Ai, meu Deus. Só um minutinho, que aqui... e que é o versículo 8, né? Isso. Salmo 103, versículo 8. Todo esse salmo que tem o título Deus Amor é maravilhoso, né? Maravilhoso. Quem sabe no final retome esse salmo para a gente rezar um pouco. Na hora de terminar, no versículo 8, diz assim: Javé é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor, né? Lento para a cólera, uma palavra grega difícil que é essa aqui, ó. Macrotimos, só que tem um H aqui depois, isso. Olha essa palavra aqui, macrotimos, a palavra grega, que na Bíblia é traduzido lento na cólera, né? Lento para a cólera. O Senhor é compaixão e piedade, ele é lento, né, para perder a paciência, vamos dizer assim. É lento para chegar na ira, porque ele quer te dar, nos dar, né, todas as oportunidades possíveis, todo o tempo necessário, né? E, enfim, vamos ver também um versículo do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Esse aqui, coloquei agora. Isso. Que tem uma expressão muito interessante, porque nesse versículo, o profeta, usando então o oráculo na Bíblia, quando o profeta está falando na voz de Deus, na pessoa de Deus, né? Ele diz assim: não sinto nenhum prazer com a morte do injusto. O que eu quero é que ele mude de comportamento. Então, não sinto prazer. Por isso que Deus é paciente. Ele não quer a morte. A paciência de Deus é a serviço da vida. É a serviço da vida. Deus não sente nenhum prazer em condenar. Deus não sente nenhum prazer em perder seus filhos e filhas. Deus não sente nenhum prazer em deixar para trás a gente. Deus não sente nenhum prazer na morte do injusto. O que eu quero é que ele mude de comportamento. Então, a gente percebe nesses, né, versículos que olhei de uma maneira rápida, né, dependendo do tempo que nós temos. Então, Deus é Deus da vida e a paciência é a serviço da vida. É uma escolha de Deus de ser macrotimos, lento na cólera, na ira, porque ele é a serviço, ele quer a vida, não quer a nossa destruição. Então, o conceito de paciência, né, que eu resumi brevemente, e da parte de Deus na história com o seu povo e depois na história com cada um de nós, é realmente que ele quer a vida. Então, ele não fica feliz dos meus erros, das minhas debandadas, das minhas escolhas erradas que me afastam do caminho. Deus é sempre um Deus que espera a nossa volta. Então, se ele caminha na frente, mas caminha na frente sempre aguardando a todos, aguardando todos nós, né? Então, isso é a paciência de Deus, que depois se deve refletir na nossa vida, né? Antes de chegar num comentário mais prático da paciência do dia a dia, vamos deixar entrar no nosso coração esses conceitos, porque
A falta de paciência é exatamente isso. É desejar a morte do outro, não física, né? Mas quando uma pessoa, um de nós, condena o outro que está ao nosso lado porque falou uma coisa errada, porque teve uma atitude errada, e a gente pensa assim: ah, não aguento mais, não tenho paciência com ele, não. E a gente retira dessa pessoa a nossa confiança, a nossa estima, a gente está fazendo uma escolha de morte. E a gente decide que nunca mais vai lidar com aquela pessoa. Que a gente esgotou a paciência, isto é, a falta de paciência é uma maneira de condenar, de julgar e de excluir o outro. Pensa bem, porque esse é o nosso, é a nossa atitude. Agora, a paciência também, de uma maneira, é algo nosso, né? É algo em relação aos outros, é algo nosso, né? Então, paciência tem muito a ver com perseverança quando falamos de fé, quando falamos da nossa caminhada, né? Paciência é também a fé que dura no tempo, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das caídas, apesar da minha fraqueza, apesar das minhas contradições, eu me levanto e continuo a minha caminhada. Então, paciência, né, em termos de nossa caminhada de fé, é também perseverar. E como disse antes, então, é a arte de acolher a nossa limitação. Assim como Deus me dá o tempo necessário, eu também preciso, né, do meu tempo. Só que assim, não é a paciência, não é a virtude do acomodado, daquele que está parado. A paciência é uma atitude, é uma postura vitoriosa, mas que coloca a pessoa em caminho. Se a pessoa é parada, não precisa de paciência. Se a pessoa parou no amor, ela não precisa de paciência de quê? Já está naquilo mesmo. Não sai mais daquele lugar. Se a pessoa decidir que não sabe perdoar mais do que está perdoando naquele momento, que ela não vai ter mais misericórdia, ela não vai pacientar mais, esperar que sua misericórdia cresça, esperar que o dia que eu de conseguir perdoar aquela situação chegue. Essa é paciência, é perseverança em conjunto. Então, padre, demorei 3 anos para me libertar daquela mágoa, para me libertar daquele sentimento, né, de rejeição, até de ódio que eu tinha. Eu rezei tanto, eu tive paciência, eu caminhei. Agora, que abraça aquele sentimento de rejeição, de ódio, e já definiu que aquilo em ponto acabou, precisa de paciência para quê? A paciência é uma arte que precisa para quem está caminhando, para quem está esperando algo novo, né? Então, isso é muito bonito. A paciência, então, que a gente precisa é extremamente ligada com a questão da nossa humildade. Porque paciência comigo mesmo significa que eu, caminhando, vou ter a paciência de esperar as minhas conquistas, de esperar o meu crescimento. É principalmente reconhecer que, então, não sou acabado, não sou santo, não sou perfeito. E assim como eu posso ver, mesmo que não deveria me deter muito nisso, posso ver falhas e defeitos nos outros, os outros também podem enxergar na gente. Eu tenho que aceitar isso. Tem que aceitar isso. Muitas vezes a gente fica, né, magoado, falaram isso de mim, mas às vezes a gente reza um pouco, reflete um pouco mais e fala, mas na verdade a pessoa estava certa, eu sou assim mesmo.
a crítica que eu recebi estava certa, porque eu não sou perfeito, eu estou me construindo, eu vou aceitar essa construção, eu vou aceitar essa caminhada. Quantas pessoas milangrosas, quantas pessoas que se ofendem à toa, quanto tempo perdemos com esse tipo de coisa, né? Então vocês estão vendo que a paciência é uma força para quem quer caminhar, para quem deseja evoluir, crescer. Então, você pode excluir todo o discurso que nós estamos fazendo, né, agora em geral. Podemos excluir desse discurso a pessoa que fala, não, padre, eu sou assim, acabou. Acabou mesmo. Eu sou desse jeito, ninguém me muda. Sempre foi assim. Sempre foi assim porque ninguém te ensinou a ser diferente. Sempre foi assim porque você ou eu, nós, não deixamos que a palavra de Deus entre como uma faca de dois gumes e nos corte o nosso coração. Lá onde eu preciso descobrir a necessidade de mudança. Então, eu sou assim, ponto, acabou, ninguém me muda. Mas é porque a gente não quer, porque a gente é cheio de orgulho, de vaidade inútil, né? Então, paciência, olha como estou mudando um pouco o conceito, né? Porque a gente, quando fala de paciência, tem a frase que define a nossa questão, não tenho mais paciência, perdi a paciência, não quero mais saber, que são questões práticas dentro de uma tentativa de vivência, mas é uma maneira de se ofender, é uma maneira de ofender o ser humano e de ofender a si mesmo, porque a falta de paciência está negando a realidade que eu preciso crescer, preciso de tempo. Então, nós temos problema com a paciência porque, primeiro, temos muita rejeição à nossa mudança. Nós temos muita rejeição ao nosso crescimento. Então, no meu caso, 63 anos, estou com 50 anos, estou com 48, estou com 70, eu vou crescer o quê? Já cresci, já passou o tempo, nada. A alma sempre cresce. Há sempre um passo a mais que podemos dar rumo ao Senhor. E quanto mais eu me aproximo de Deus, que é luz, a luz também cresce em mim. E nós podemos mudar, sim. Podemos mudar, sim. Então, a pessoa que se considera acabada, ela realmente estaciona a vida, não caminha mais. Não quer crescer mais, está certo em tudo, todos têm que se sujeitar ao que ele pensa. Então, é aquele tipo de pessoa que tem um olhar sobre a comunidade, sobre os outros, onde ele classifica aqueles que gostam, aquele que não gosta, aqueles que prestam, aquele que não presta, e ele é o certo. E ele se coloca como ponto de equilíbrio, como juiz de tudo e de todos. Isso é o fracasso de uma vida humana. Que na vida prática, concreta, você vê isso nas pessoas mais antipáticas que conhecemos. As pessoas mais difíceis de amar, de ajudar e de caminhar juntos são as pessoas que se acham certas, que se acham acabadas, que só quer mudar os outros, nunca quer mudar a si mesmo. Que em qualquer situação que surge, né, sempre estão prontos a condenar e nunca a se olhar no espelho. E nunca refletir um pouco mais sobre si mesmo. É um grande desafio, então, ligado à paciência, é a nossa essa abertura que temos que manter para as mudanças, né?
para a nossa mudança. Então, tudo aquilo que a gente estou falando até agora, vamos para uma segunda parte, né? Que é a paciência com o outro. Então, tudo que eu sou, tudo que eu preciso de tempo, Deus que me dá tempo para eu mudar. Deus que me ama não quer que eu morra, não quer que eu me perca. Então, tudo isso eu preciso aprender com o outro. Então, se eu vou entendendo, né, que é o primeiro passo muito importante, que para construir vida precisa tempo, para assumir as virtudes de Cristo na nossa vida, compaixão, misericórdia, solidariedade, fraternidade, precisa tempo. Eu amanhã posso ser e deveria ser mais irmãos. Desculpa, mais irmão do que hoje. Amanhã, você, nós deveríamos ser mais misericordiosos do que hoje. Não podemos parar, certo? Então o outro também precisa do seu tempo. Precisa do seu tempo. E isso praticamente significa que eu preciso mesmo aprender a respeitar o outro como ele é, com a sua caminhada, com suas limitações, com suas virtudes. E uma coisa fundamental, as pessoas não podem ser a minha imagem. Não sou eu que tenho o molde do homem perfeito, da mulher perfeita. Tiramos da cabeça isso. Ninguém tem que me agradar. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso me aproximar do outro, das suas dificuldades, das suas limitações. Eu preciso enxergar as virtudes da pessoa e não apenas seus defeitos. Mas coloque bem claro isso. Ninguém nasceu para me agradar. O próprio Deus respeita a nossa caminhada. O próprio Deus nos dá tempo porque a nossa vida se torne agradável a Ele. Mas não me cobra isso de um dia para o outro. Me cobra isso numa caminhada, num crescimento. Olha que bonito, gente. E por que a gente tem que imitar as piores pessoas da Terra? Piores pessoas da nossa família, piores pessoas do nosso trabalho, em lugar de imitar o nosso Deus, de imitar Jesus, de imitar. Né? Então, é fundamental, sabe? É fundamental isso. E podemos então dizer que para um cristão, a paciência é como o amor. Assumir o tempo do outro, assumir a falha do outro, assumir a dificuldade do outro, a lentidão do outro, é uma maneira de amar. É uma maneira de amar. Portanto, viver a paciência é uma forma profunda de amor. Lembra, no início da nossa espiritualidade, falamos tanto, né, de um amor maduro, de como aprender a amar. Vamos acrescentar, então, essa palavra. Eu queria dizer duas coisas ainda sobre isso, né? Duas coisas importantes. Primeiro, o fato que muito lamento, padre, não tenho paciência. Eu sou pavio curto, eu sou estupim curto e... Peraí, ninguém nasce assim. Ninguém é assim quem quer ser assim. Então, a paciência não é que a gente tem uma parte do corpo que guarda alguns quilogramas de paciência. Ninguém tem paciência. Você é mais caro dizendo a mesma. É como dizer, padre, eu não tenho mais paciência. É como dizer, padre, eu não tenho mais amor. Mas tanto o amor como a paciência existem a partir do momento que eu amo ou que eu sou paciente. Então, não tem um depósito de paciência. A paciência é uma escolha de vida.
e vem de uma postura muito mais reflexiva do que aquela que a maioria das pessoas vivem, chutando balde na hora, perdendo o controle das suas emoções, das suas palavras o tempo inteiro, agredindo com palavras e achando que são assim, não são assim. Padre, não tenho paciência, nem eu tenho. Eu vou construindo a minha paciência todo dia, cada momento. Vou construindo paciência com as minhas limitações, vou construindo paciência com a minha falta de saúde, com o tempo que eu preciso, com as limitações físicas, espirituais, de comportamento. Eu vou construir, ninguém tem, gente. Seria muito fácil, né? E uma segunda coisa a respeito disso, que acho importante, então, é não confundir paciência com temperamento. Então, a gente conhece aquelas pessoas que não abrem boca 2 vezes por ano, né? Conhecemos na comunidade, ou na família, no trabalho, e eu conheço muitas pessoas assim, realmente, que consideramos super calmas, mas às vezes dentro delas tem verdadeiras tempestades. Ou pior, eu conheço pessoas que não abrem boca nunca, mas a primeira falha que alguém fizer com ela, primeira coisa errada que ela ouvir, primeira atitude errada que ela ver, ela afasta daquela pessoa, nunca mais volta, sem contar para ninguém, sem estourar, sem dizer uma palavra. Simplesmente exclui aquela pessoa e não quer mais saber dele. E está quietinho, tem um temperamento calmo. Mas às vezes atrás desse tipo de temperamento calmo, tem esse tipo de atitude da pessoa que não é capaz de lidar com uma dificuldade, com um relacionamento um pouco mais complicado. Se retira no orgulho do seu coração, mascarada dentro daquela postura de pessoa calma, de fato, externamente é calma, mas dentro é um poço de condenação que exclui o outro. Então, não vamos confundir paciência com temperamento. Né? A paciência é uma virtude cristã profunda que nos ajuda a amar de verdade com maturidade. E vem de tudo que eu estou falando, né? Dessa aceitação do limite, dessa aceitação do limite do outro. E dessa aceitação até do tempo de Deus. Vocês estão vendo que são três vertentes importantes. Paciência comigo, paciência com o outro, paciência com Deus, com o tempo da mudança. Né? Então, isso é muito importante. E outra coisa, não sei se a gente está falando muito, mas enfim, vamos lá. Isso. Não, no meu ponto de vista, o que atrapalha muito essa questão, inclusive na nossa vida do dia a dia, na nossa vida prática, na vida de família, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, primos na comunidade, o que atrapalha muito isso é o fato que a gente quer viver distinto. A gente quer falar o que está na cabeça. A gente quer simplesmente ser alguém capaz de julgar sem pensar. Nós queremos a capacidade de discernimento, mas não refletimos. E o nosso comportamento não é fruto de escolha, mas é fruto de emoções, sentimentos que os comportamentos dos outros provocam e a gente vai sempre correndo atrás a essas reações. Mas cadê a minha reflexão? Como que eu decidi viver?
se tenho uma experiência de anos e anos sem agredir ninguém, isso veio por acaso porque eu sou assim? Não. É uma escolha, é um fruto. É fruto de uma caminhada. É fruto de uma caminhada. E a gente, então, quer viver a vida assim, do jeito que dá, pam, pam, pam. Já vamos reagindo, batendo boca, respondendo, discutindo. Cadê a reflexão? Então, gente, a falta de paciência é porque falta um caminho de autoconhecimento. E é fundamental isso na vida. Por exemplo, nós temos que aprender a nos perguntar e descobrir. Por exemplo, nossa, como tá. Gente, eu tô mal-humorado hoje, tô soltando foguete de todo lado. Quem se aproxima de mim, tô soltando uma pior que eu. Ai, por que que tô assim? Aí a pessoa acorda, nossa, hoje me sinto revoltado. Hoje me sinto mal-humorado. Vai no espelho e pergunta por quê. Tenta pensar. Seja real, né? Faça uma avaliação real. O que que realmente aconteceu? Será que foi só a comida de ontem que me deixou meio atrapalhada? Não, ou tem algo que está me incomodando? A gente precisa descobrir a mudança de humor. De onde vem o meu mau humor? Por que que estou assim hoje? É uma pergunta ainda pior para alguns. Por que que eu estou sempre mal-humorado? Por que que eu estou sempre estressado? Por que que eu estou me definindo como uma pessoa de pavio curto? Eu te falo por quê. Porque você se acostumou a viver de maneira errada. Porque você se acostumou a explodir, a reagir sem reflexão, sem autoconhecimento. Você ou eu, né? Todos podemos ser assim. Então, é importante, é muito importante. É muito importante a gente se educar às coisas práticas da vida que nos ajudam. Por exemplo, não gritar. Nunca gritar com os outros. É uma falta de educação. É uma falta de relação. E é um caminho sem volta. É um caminho que não dá resultado. A gente grita, é como se uma pessoa, em lugar de dar um carinho, dá um tapa. A palavra também dá tapa nas pessoas. Agride, humilha. Então, não grita, não grita. Nunca se insulta ninguém. Nunca se fala para machucar. Isso, fala, padre, mas é uma decisão. E eu não falo para machucar. Então, mesmo que eu conheça o defeito de uma pessoa, mesmo que eu saiba onde a minha palavra poderia ferir, e olha que interessante o ser humano, né? As crianças às vezes sabem disso, com a própria mãe e com o próprio pai. E falam aquelas coisinhas, né, criança, adolescente, para ferir, para machucar. Damos à criança o tempo de se conhecer, damos a um adolescente o tempo de crescer, mas um adulto que fala para machucar, então, ele está saindo do projeto de Deus, vamos falar de quê? Não tenho mais nada a dizer. Se uma pessoa acha que tem direito de machucar, de dar tapas com suas palavras, com seu jeito, né? Então, isso é muito importante, como ao mesmo tempo, por outro lado, parece o contrário de gritar, de insultar, é chorar, ficar triste, que, né, é aquela atitude também de vitimismo. A pessoa falhou comigo, me magoou, eu já vou me eleger a vítima preferida do ano, a vítima número 1 da paróquia, ninguém gosta de mim. Também não é esse um caminho, gente. Então precisa
se conhecer melhor. Não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa responder a provocações, precisa sempre buscar compreender, precisa se conhecer, precisa pelo menos aprender a refletir um pouquinho sobre si mesmo. Por que que eu sou assim? Por que que eu reagi dessa maneira? É importante isso. E para realmente exercer a paciência, que não grita, que não agride, né, que usa as palavras de uma maneira com discernimento, com sabedoria, é importante aquilo que eu disse antes. Não exige que os outros sejam como você gostaria que fosse. O outro é do jeito que ele quer, do jeito que ele é. Quem converte o outro se chama Deus. Quem muda a outra pessoa é a força do Espírito Santo. Eu posso colaborar nessa mudança na medida que eu vivo o amor, na medida que sou misericordioso, na medida que eu posso compreender a minha misericórdia em relação ao outro, transformar ele muito mais do que a minha condenação ou meu juízo pesado e mau, né? Então, precisa deixar de julgar, condenar pessoas. Do tipo, nossa, hoje aconteceu isso com fulano, nossa, eu fiquei, mas, né? Aí você vai pensando, por que será, por que que não será? Por que que eu reagi dessa maneira? Enfim, eu vou pensando. E uma coisa que nos ajuda muito, gente, que nos ajuda muito, que é aprender a sorrir das nossas fraquezas. Aprender a sorrir do nosso defeito. E reconhecer sorrindo perante o outro que eu fiz uma coisa errada. É tão bom. É uma maneira tão eficaz de se curar que vocês não imaginam. Você chama amigos, você está junto com uma pessoa, você trata uma outra, às vezes fala de uma maneira agressiva com uma terceira pessoa, logo depois você fica de novo sozinho, conquistado do seu lado e fala, nossa, mas você percebeu como foi estúpido? Você percebeu, nossa, olha só, que coisa ridícula que eu fiz. Você sabe que isso te cura muito. Te cura muito. Não vamos levantar o grande muro do orgulho de quem nunca quer reconhecer. Eu fui estúpido sim, eu errei, perdi a paciência, falei o que não devia. Pratiquei, como eu sempre digo, uma vingança. Tem atos de gentileza. Tem atos que têm uma cara de fineza que são vinganças. Onde a pessoa se comportando bem, se comportando com elegância, mas dentro de si está dizendo, agora você vai ver o que te apronto. Em que tipo de dificuldade eu vou te colocar. Você fez isso comigo, você vai ver. E às vezes isso é praticado com elegância, sabe? Praticado com... Tá bom, são 20, falta 4 minutos às 9. E então é isso, gente. Vamos só resumindo essa parte final. Não existe ninguém sem paciência. Como não existe ninguém incapaz de amar. Depende da nossa escolha. Então, a paciência é uma atitude que a gente escolhe. E eu vou praticando, né? Vou me conhecendo, vou lidando com o meu mau humor, com o meu nervosismo, com o meu estresse. Então, já teve dia que realmente eu me senti incapaz de ser atencioso, de ter paciência. Passei longe das pessoas. Esperei me acalmar um pouco. Tem dia que percebi que tudo que falava era assim, uma respostinha meio sarcástica, meio pesada. Eu falei, nossa, não, isso não pode, eu vou me conhecer, então, tá bom, então vou ficar sozinho, vou rezar.
vou ficar um pouco sozinho, vou abrir a Bíblia, vou estar com meu Deus, porque, né? Então a gente se conhece, a gente tem que refletir, a gente tem que excluir definitivamente da nossa vida alguns comportamentos, como gritaria, agressões, ofensas, palavrões. Eu às vezes falo palavrão brincando, gente. Às vezes escapa, pelo costume que a gente tem de repetir algumas palavras. Mas o palavrão pior é aquilo que machuca o outro, que às vezes nem palavrão é. Né? Então, é isso aí. Não gritar, não brigar, não discutir, não provocar. Realmente aprender a se conhecer, ter autoconhecimento, se controlar, buscar mais equilíbrio, buscar mais calma. E hoje, queria, terminando, não sei se depois a gente pode retomar isso, mas hoje, em relação também ao tempo de pandemia, a dificuldade de relações que de repente se tornar mais intensas pela convivência, em relação à dificuldade do medo pela nossa saúde, do medo pela crise financiária, por perder o trabalho, enfim. Mas hoje vocês devem ouvir que as palavras se apaixonam, as pessoas se apaixonaram muito por uma palavra que é resiliência, ser resiliente, que praticamente é algo, vamos dizer, a paciência a gente acarreta, já vem da paciência de Deus, né? Então, dentro da paciência, uma virtude cristã que nos dá a capacidade de um amor maduro, estamos dentro de uma linguagem próxima à nossa espiritualidade cristã, né? Resiliência é uma palavra mais leiga, tanto que o termo vem dos mentais, comportamento de mentais, de objetos, vem da engenharia, né? Mas nessa palavra, então, nós identificamos a capacidade de superar as dificuldades sem desistir, a capacidade de continuar nosso projeto de vida, nossas escolhas, mesmo que algo nos causou sofrimento e dificuldade, né? Então, a resiliência são atributos e a competência de sair da dificuldade sem ser derrotados. Aí queria comentar pelo menos duas coisas antes de terminar sobre fatores, então, que eu posso dizer que nos ajudam muito na paciência ou na resiliência, que nos ajudam a ser pacientes ou resilientes, usando esse termo mais técnico, mais comum à nossa cultura, a várias áreas da vida, como a área do trabalho, da psicologia, da psiquiatria, enfim. São palavras que hoje nós usamos muito. E um fator que nos ajuda a ser mais resilientes é a administração das emoções. Então, aprender a não ter emoções exageradas. Muitas vezes o impacto emocional que nós damos a algo que nos acontece, há uma dificuldade, sei lá, há uma discussão, há uma contrariedade, é gigantesco. É a famosa sabedoria popular de quem faz tempestade dentro de um copo de água. Segundo alguns psiquiatras, pessoas que estudam o comportamento humano dentro desta área, 50% do nosso sofrimento é à toa. É puro exagero emocional. Então, eu vi uma coisa que me desagradou na família, aconteceu um fato, ouvi uma notícia, ou vivi pessoalmente um momento e eu dou aquilo, deixo que a emoção me arrase. A minha reação emocional é muito acima do que deveria. Por quê? Porque a gente não reflete. Né? Porque a gente não reflete. Então, em muitos casos, realmente, as nossas reações, o nosso impacto emocional, as contrariedades é exagerado. A gente precisa aprender a administrar
muito mais as emoções. Dizem que, aprendendo isso, 50% do nosso sofrimento assim, psíquico, espiritual de alma, ele vai embora. Só a gente controlando isso. Só a gente controlando o nosso impacto emocional. E uma outra coisa que caracteriza muito, muito a resiliência, mas vocês estão vendo que eu quero juntar essa palavra à nossa paciência, que precisa muito na nossa vida, é o olhar otimista. O olhar otimista que não é achar que tudo está certo, se as coisas estão erradas, estão erradas. Não é achar que está tudo azul, Deus vai resolver. Não, 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 não. Otimismo, olhar otimista, não é nem fatalismo, nem ingenuidade. Mas é sempre otimismo. A capacidade de pensar que eu tenho em mim algo que possa mudar aquela situação, que possa responder àquela situação. Então, tem algo que eu posso fazer. Sempre tem algo que eu posso fazer para melhorar aquela situação. Esse é o verdadeiro otimismo. Sempre posso fazer algo, existe dentro de mim, algo que vai me dar a possibilidade, né, de superar aquela situação. Tem coisas que a gente não pode mudar. Tem coisas que outros fazem que eu não posso mudar. Mas dentro daquilo que ele me causou, a consequência emocional que me trouxe, eu posso sim agir de uma maneira que possa me proteger disso. Então, o otimismo verdadeiro, o olhar otimista, é sempre pensar que eu tenho o potencial para mudar algo. Mesmo na situação mais difícil, eu posso mudar algo, né? Às vezes só dentro de mim, que já é um grande passo, e às vezes também fora de mim. Posso achar soluções melhores. Então, gente, o olhar otimista, ele dá trabalho, porque ele me coloca num caminho de solução. Ele me coloca numa postura de solucionar algo que está no meu alcance. Agora, o pessimismo, então, o otimismo dá trabalho. O pessimismo não dá trabalho nenhum, porque a pessoa pensa que não tem nada para fazer e fica parada. Porque a pessoa pensa que ela nada pode e fica parada. Então, realmente é cômodo ser pessimista. É muito cômodo dizer, mas nossa, da jeito que está, minha comunidade não vai para frente. Não, esse mundo não vai para lá, não tem nada a fazer. Muito cômodo. Muito cômodo pensar assim. Agora é diferente se eu me coloco com um olhar otimista. Tem algo que eu posso fazer. Né? Então, realmente ser otimista dá trabalho. Ser pessimista, não dá trabalho. Infelizmente, não dá também soluções. Olha, tem uma frase que eu queria dizer que de um filósofo que não é cristão, o Friedrich Nietzsche, que dizia assim: aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como viver. Parece uma frase difícil, mas ele está dizendo que tem um porquê para a sua vida, portanto que tem uma espiritualidade, que tem um valor de transcendência, que tem um ideal, né? Baseado nisso, a pessoa consegue superar qualquer situação, como viver. Então, mesmo na situação mais difícil, né, como eu tenho um porquê da minha luta, da minha luta. Como que eu tenho um sentido de vida, ou como eu tenho uma espiritualidade que me faz caminhar, que me faz crescer, que me faz acreditar
que o amor que vai libertar o mundo, que é a justiça, que é a compaixão. Então, por causa disso, consigo superar qualquer como viver, isto é, qualquer situação. Né? Repetindo a frase original, que aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Né? Uma frase de Nietzsche. Por isso, um convite para quem realmente se acostuma a um caminho de autoconhecimento, portanto, a espiritualidade que a gente está fazendo é para isso, para conhecer mais a Deus, conhecer mais a sua palavra, mas isso faz com que eu me conheça mais e que minha vida se torne uma vida de escolha, não uma vida de dependência, de reações, de instintos, de bravatas, de explosões. A espiritualidade faz com que eu possa escolher quem ser, como falar, como agir. Isso é muito importante. E finalizando, né, depois podemos ter outra oportunidade de falar mais de resiliência e de outras características, né, dela como a empatia, por exemplo, capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas última coisa que eu queria dizer que acho fundamental em relação à paciência é a questão do controle de impulsos. Ou podemos dizer assim, cuidado, trate sempre de se retirar do ciclo da ira, do ciclo da raiva. Quando parece que vai explodir, que a tua respiração mudou profundamente, que a vontade que você tem de pegar no pescoço que está na tua frente, gritar. Então, se retire dessa situação. Nunca fale nessa situação. Nunca diga algo numa situação assim. Então, se retire sempre desse ciclo da raiva, desse ciclo da ira, e aprenda pequenas e simples técnicas de vida para fugir disso. Está acontecendo isso, eu estou andando a mil dentro de mim, já estou com vontade de explodir, pronto, vai no banheiro, faz um xixi gostoso. Desculpe eu falar isso. Vai no banheiro, lava as mãos, lava a cara. Fala para quem está perto, preciso fazer um telefonema. Não mergulha num ciclo de ira. Não mergulha no momento de explosão. Se prepare para isso. Decida na sua vida. Eu não vou participar. Eu não vou viver momentos assim. Eu vou controlar a minha explosão. Olha, é realmente um processo muito importante. É algo que a gente tem que aprender, que aconselho a todos, profundamente. Quando viu que o coração começou a bater demais, a vontade de gritar, a vontade de explodir, vire as costas, vai embora. Entra no carro, dá uma volta. Não, no carro não dá volta com raiva, não, que você pode correr demais e fazer bobagem. Vai, senta, vai tomar uma ducha, vai. Né? Mas é muito importante a gente se treinar e a gente aprender isso, viu? A gente aprender isso. Então, é isso aí, eu prometi que talvez a gente pudesse terminar com o Salmo 103, né, que está na Bíblia, e vou terminar então com essa oração, gente, que é muito bom para aprender o amor de Deus. O Salmo na Bíblia Pastoral tem o título de Deus é Amor, e fala da paciência, da compaixão de Deus. Fala da sua misericórdia. Terminamos então, se você tiver a Bíblia na sua mão, abre. Na Bíblia Pastoral, a minha edição é na página 782, tá bom? Eu vou rezar com vocês. Bendiga a Javé a minha alma, e todo o meu ser ao seu nome santo. Bendiga a Javé, ó minha alma,
e não esquece nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa suas culpas todas e cura todos os seus males. Ele redime da cova a sua vida e a coroa de amor e compaixão. Ele sacia seus anos de bens e sua juventude se renova como da águia. Javé faz justiça, defende todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos filhos de Israel. Javé é compaixão, é piedade, lento para a ira e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente. E seu rancor não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos erros, nem nos devolve segundo as nossas culpas. Como o céu se ergue por sobre a terra, seu amor se levanta por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, Javé é compassivo com aqueles que o temem, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele se lembra do pó que fomos feitos. Os dias do homem são como a relva. Ele floresce como a flor do campo. E assim tem mais uns versículos que você pode continuar rezando. Quem sabe esta noite, antes de dormir, deixe que essas palavras lindas, que esse salmo maravilhoso possa inundar sua vida. Que Deus nos ajude a construir harmonia, equilíbrio. Que Deus nos ajude a construir a nossa paciência. Assim como a gente aprende a amar, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a servir, a ajudar o próximo. A gente aprende também a pacientar. Ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu preparado. É uma escolha do dia a dia. Uma boa noite a todos, foi mais um prazer enorme estar com vocês e continuar a nossa caminhada. Um abraço, um beijão a todos.